boa noite para todos nesse dia tão especial, Dia Mundial do Sono. O Instituto do Sono vem comemorando a semana inteira esse dia tão importante que foi ampliado para a semana com diversas atividades. A doutora Helena, nossa convidada, já deve estar aqui. Ela já está ingressando com muita satisfação que eu vou moderar essa live do dia de hoje. Doutora Helena. Ela já entrou aqui. Vamos olhar aqui. Aqui, olha só, muitos conhecidos. Vamos ver se a doutora Helena já entrou. Estamos com a nossa convidada e há mais alguns segundos. Doutora Helena Chu. Tô conectando aqui. Agora Conectando. Agora conectei. Doutora Helena Chu, que satisfação. Oi, Mônica, querida, tudo bem? Ah, a satisfação é minha. Imagina, moderar você, a maior ginecologista, na verdade também é a única, né, doutora Helena? Tem competição. No Dia Mundial do Sono e ainda poder ter a honra de compartilhar essa hora aqui com você, né? Eu que agradeço, Mônica, um prazer é todo meu. Na verdade, nós vamos bater papo, né? E aí vamos convidar todo mundo a bater papo com a gente, então fica bem descontraído. Vamos bater papo. Vamos bater papo. Eu vou tirar o fone aqui que estou ouvindo até melhor você sem, viu? Helena, eu tenho uma pergunta para você. Você que trabalha ginecologista com a saúde da mulher, nós estamos numa situação de pandemia em que eu acho que o casal é afetado, casal mulher-mulher, homem-homem, homem-mulher, e a família como um todo. Você que dedicou toda a sua carreira, né, professora livre docente, quer dizer, você chega no topo da carreira acadêmica estudando o sono da mulher. Como que as mulheres, em particular, estão sendo afetadas pela pandemia? Então, Mônica, nós estamos vivendo um momento surreal, né? Assim, tudo que nós estamos passando, assim, ninguém imaginava, primeiro, que ia acontecer, depois que ia durar tanto. E depois todas as adaptações que nós estamos tendo que fazer diariamente, né? Adaptações na nossa rotina, adaptações na rotina da família, adaptações no horário de exercício, do jeito do exercício, do jeito de comer, de cuidar da casa, de olhar os filhos assistindo aula online, pior ainda para quem tem filhos pequenos, né? Enfim, é uma série de modificações que foram mais ou menos impostas pela realidade, né? A realidade se mostrou dessa maneira e tivemos que ir aderindo conforme que foi apresentando, né? Então, especialmente que a gente teve que ficar mais em casa, eu acho que a rotina toda deu uma modificada, né? Então, você não tem mais... Em geral, a gente está sem ajudantes em casa, então você tem que acoplar tarefas que você não tinha que fazer. A gente tem mais reuniões online, né? A gente tem coisas, inclusive, à noite, como agora, né? Que já seria o horário que a gente já estaria livre. Então, o nosso dia ficou mais comprido. O dia de todo mundo está mais comprido. Quem tem a chance ainda, a sorte de poder trabalhar online, né? Então, mudou totalmente a estrutura do dia, né? E acabou afetando a estrutura da noite também, né? Porque nós estamos com uma rotina totalmente diferente. Então, especificamente para a mulher, eu acho que nós temos ainda mais variações, né? Porque nós somamos as oscilações hormonais ou a ausência dos hormônios depois da menopausa com uma rotina, uma modificação social, econômica, que não depende da gente. Então, a associação de tudo isso fez com que as mulheres sofressem um pouco mais ainda com a questão do sono. E tem mais um detalhe que a gente estava comentando esses dias, que é o fato de a nossa geração ter que cuidar dos filhos e dos pais, né? Que agora nós temos uns pais mais velhos e eles estão mais isolados em casa e a gente acaba tendo que cuidar aí de duas rotinas, né? Tem a rotina nossa e a rotina também dos pais, que muitas vezes não podem sair
e a gente tenta, né, dar uma assessoria. Então, acho que esse acúmulo de funções agora não é nem dupla nem tripla, tem 4 jornadas aí, porque tem a nossa casa, tem a casa dos pais, tem a rotina da casa, rotina do trabalho, e tudo isso para a gente dar conta. E aí, o que acontece à noite? A gente ainda está online, como agora, com uma luz direta, assim, né, nas nossas retinas, impedindo que o nosso hormônio natural, melatonina, e aí depois, e não só a melatonina, mas como toda essa preocupação que a gente vem vivendo, né, atrapalhando aí e dando dificuldade para as mulheres dormir, para os homens também. Ou seja, acho que isso é uma coisa que, né, a gente tem pesquisado isso na população em geral, não é, Mônica? E todo mundo está tendo mais dificuldade para dormir. Realmente, você falou também dos homens. Por exemplo, um trabalho do Instituto do Sono, conduzido durante os meses de junho, julho e agosto, com todas as capitais brasileiras, com pessoas do Brasil inteiro, nós constatamos que somente 9% da população brasileira diz que o sono melhorou, o que vai exatamente na linha que você está dizendo. Seja pessoas que o sono até pode não ter afetado tanto, mas para a maior parte, certamente, Helena, se disse muito bem, essa luz, há quem diga, né, que nós estamos em home office e nós não estamos trabalhando, nós estamos trabalhando mais. Muito Antes, mais. as reuniões, pelo menos, terminavam no horário comercial, agora o comercial vai embora, né? E final de semana, que antes era devotado à família, você tem razão, não é só a família, mas também os cuidados idosos, que às vezes não podem sair, não devem sair, nós devíamos, né, seguir hashtag Fique em Casa, cuidar dos pais, cuidar dos mais idosos, e nos finais de semana a gente também tem atividade online agora. Sim. Realmente o sono paga um preço muito alto. Helena, voltando ainda nas mulheres, a mulher passa por um carrossel de emoções e hormônios ao longo da vida, né? Começa com menarca, primeiro a menstruação, depois a adolescência. As mulheres parece que têm mais suscetibilidade mesmo de dificuldade de iniciar o sono. Aí ela entra na fase reprodutiva, gravidez, que também é um capítulo à parte em relação ao sono, depois menopausa. E você é a pessoa que mais estuda menopausa e sono no Brasil e uma das principais pesquisadoras no mundo no tema. Infelizmente, poucas pessoas estudam esse tema, climatério e sono. Helena, você consegue dizer por quê? Você acha que há poucos especialistas nesse tema, essa conjunção de fatores tão óbvio, mulher dorme pior e da menopausa vai dormir pior ainda, por que não há tantas pesquisas em relação a esse tema? Eu acho que assim, agora é um tema mais emergente, né? Agora acho que os estudos estão ampliando, a gente começa a ver mais pesquisas nesse sentido. Acho que um tempo atrás realmente era inovação, né? Era um achado, né? Quando a gente descobriu, entre aspas, pôs no papel, né? Uma coisa que todo mundo já sabia, quer dizer, já percebia nos consultórios que 60% das mulheres se queixavam de problemas do sono na pós-menopausa. Isso a gente percebia, depois a gente constatou e o mundo inteiro está publicando isso, tem várias publicações relacionadas a esse assunto. Eu acho que assim, acaba que a ginecologia fica um pouco distante, né, do sono. Eu acho que o sono é hoje, né, nós estamos comemorando o Dia Internacional do Sono, não é mesmo? Então, eu acho que é interessante a gente ressaltar que o sono é multidisciplinar, né? Então, todas as especialidades tangenciam o sono, porque todo mundo tem que dormir. E o sono, quando não é de boa qualidade, ele tem repercussões em diversas esferas, né? Endócrina, ganho de peso, outras comorbidades, enfim, uma série de repercussões se a gente não tem uma noite de sono bem dormida. Então, eu acredito que isso vai crescer ainda mais, as pesquisas na linha de mulher, né? Eu acho que antes tinha mais focado no homem exatamente por isso, né? As pessoas iam começar a pesquisa e falavam assim, vamos excluir mulher. Mulher é complicada, né? Tem hormônio, tem oscilação hormonal, tem TPM, vamos excluir isso. E acho que, na verdade, essa, como você diz, a cereja do bolo, porque, então, já que estão excluídos, se a gente pega isso para estudar, acaba sendo interessante, porque é umas coisas que as pessoas querem saber. Será que fica diferente o sono? E a gente acabou conseguindo publicar algumas coisas aí, né? Até em parceria com você também, falando isso, por exemplo, TPM, a gente tem mais insônia, a gente viu isso no Epsono e a gente vê isso na clínica. Então, a gente acaba tendo aquilo que todo mundo estava excluindo, a gente acabou explorando um pouquinho e estamos aí descobrindo essas relações da questão hormonal, social e agora econômica também, com as questões de sono, né? Verdade, você disse tudo. Custo social, custo econômico
e um custo de vida. Infelizmente, nós estamos chegando, como você começou, né, nessa live, dizendo, um ano atrás a gente imaginava que o novo normal, que esse termo que as pessoas criavam, seria 2021. E agora a gente reza para ver se em 2022 talvez a gente possa voltar a se abraçar. Mas é melhor a gente nem pensar muito. Até lá a gente conseguir sobreviver, ficar em casa, respeitar o distanciamento físico, essa proposta, né, de não chamarmos mais de distanciamento social, porque socialmente nós estamos conectados. Sim. Nós não estamos fisicamente. É o físico que faz a diferença. E isso repercute na ansiedade. E, que nem você falou, mulheres cuidando de crianças, homens tendo que lidar com home office, com crianças, cada um com seu tablet, tendo as suas atividades escolares. Mas aí eu ainda vou voltar na questão das mulheres. Helena, você falou aí do climatério, eu concordo. Aí vale a dica para quem está começando na área do sono. Às vezes a gente devia olhar aquilo que ninguém está olhando. E eu sou do mesmo partido que você sabe, né? Que assim, todo mundo pensa em apneia, né, em sono, e eu falei... E privação de sono e sexualidade, porque ninguém queria muito saber de sexualidade. E aí, falando sexualidade, cai de novo nas mulheres na menopausa, que hoje eu estou pensando em você, né, o dia inteiro a gente aqui trocando ideias de como fazer essa live, e você que é especialista. Então, assim, a mulher passa por um carrossel de hormônios ao longo da vida, que nem você falou, TPM tem mais insônia, aí ela vai tendo a gravidez, depois tem a menopausa. Você que é especialista no tema, a mulher na menopausa 60% tem insônia ou tem queixas, e aí vai ter apneia obstrutiva. Quais são mais outras comorbidades? Por exemplo, como fica a ansiedade dessa mulher, e ainda imagina agravada pela pandemia? A parte sexual, que particularmente me interessa, como que fica esse cenário da mulher na menopausa frente ao sono e as alterações que acontecem na vida dela? Então, vamos lá. Eu falo que a menopausa tem a parte boa. Existe, gente, acreditem, tem uma parte boa. Qual é a parte boa? Importante as pessoas aqui, olha lá. Eu falo que é o período que a gente atinge a maturidade, né? Quer dizer, você já passou por tantas coisas, você já sabe tanto da vida, você já teve a experiência de ser mãe, você já teve a experiência de ver o filho crescer, você já estabilizou, teoricamente, profissionalmente. Então, você tem uma maturidade, um olhar para a vida que é diferente do que você tinha com 20 anos. Então, essa é a parte boa. Eu acredito que quando a gente chegou na transição e na pós-menopausa, é uma mulher, assim, madura, né? Madura, vivida, com experiências diversas, né? Essa é a parte boa. Qual é a parte que não é tão boa, né? A gente perdeu os hormônios. Então, o ovário entra em falência, se aposenta, não quero mais trabalhar, tem uma meia-vida lá pré-determinada, e com isso, a gente não tem mais a produção do estrogênio, que é o hormônio tudo de bom na mulher. Então, perdendo o estrogênio, a gente perde progesterona também, mas o hormônio o estrogênio é a que dá mais benefícios na mulher. Perdendo ele, o que acontece? Então, nós vamos ter diversas repercussões, umas imediatas e umas a longo prazo. Então, de forma mais imediata, então a gente tem as ondas de calor, que acometem aí 70% das mulheres, é bastante, né? 70% é mais que a metade. Aí, junto com isso, vem a irritabilidade, a ansiedade, aí vem uma onda de calor, aí você tá numa reunião, aí vem aquele vermelhão, aí você fica transpirando, e aí você fica mais irritada, porque você não queria que ninguém visse aquilo, enfim. Como é que eu vou esconder que eu tô na menopausa? Não queria estar na menopausa agora, enfim. As mulheres muitas vezes se queixam assim no consultório. Faz eu não transpirar no meio de uma aula, no meio de uma palestra, no meio de uma live, né? Não quero aparecer assim. Então, tem os fogachos, essa irritabilidade. E tem coisas que vão acontecendo mais a médio prazo. Então, uma depressão que pode ser concomitante com a saída dos filhos de casa, com a falta dos hormônios que também acabam abalando o sistema neurológico. Também a gente tem repercussão no sistema cardiovascular, com aumento de LDL, diminuição de HDL. A gente pode ter uma modificação na distribuição de gordura, que fica mais abdominal e mais cervical. Isso vai dar repercussão no sono também, porque pode levar à apneia. Então, a gente tem apneia e insônia aumentando aí na menopausa. E também temos repercussões em outras esferas. A gente tem repercussão no osso. Então, perda de osso, assim, em 5 anos é bem acentuada. Nossa, tem que cuidar. A gente tem que ficar cuidando dos ossos, né? Fazendo controle, ingerindo alimentos com cálcio, enfim. Tem que cuidar dessa parte também. E na esfera que você estava falando de sexualidade.
A gente costuma falar que não é que com a menopausa diminui o libido assim, pá, pá, pum. Não é bem assim. Tem algumas alterações fisiológicas, então a falta de estrogênio, ela vai levar a uma diminuição da lubrificação, então tem uma dificuldade aí na relação de uma forma objetiva, orgânica, né? E tem também uma modificação fisiológica que é, às vezes, demorar para sentir mais prazer. Você tem uma lentidão na resposta sexual. Mas não é que você não tem mais essa resposta. Você tem, ela só é diferente. Então é importante, né, para as parcerias reconhecer essa modificação fisiológica e, dentro do possível, tratar o que é possível tratar. Então, nessa condição local, se está seco, a gente pode melhorar essa condição. Por exemplo, com creme de estrogênio. Se a pessoa não puder fazer reposição hormonal sistêmica, ela pode usar, às vezes ela não pode também usar o creme hormonal local, mas se ela puder, ela pode se utilizar dessa ferramenta, né, um tratamento com creme vaginal de estrogênio, e isso melhora essa condição local. Então a gente tem essas modificações em todas essas esferas que levam, então, predominantemente, quando a gente fala de sono, a insônia e a apneia. Entendi. Então, assim, vou insistir ainda nesse tema. A mulher no climatério, então, passa por todas essas alterações. Muitas podem ter uma intervenção de um grupo multidisciplinar. Por exemplo, a irritabilidade, a ansiedade, síndrome do ninho vazio. De repente, um psicólogo, algum terapeuta de apoio. Mas nós temos que ter um especialista em sono também, fora a parte clínica. Dessas intervenções no climatério, para a sexualidade, qual que você sente que tem um benefício? Além de um creme local, há mais alguma coisa que a mulher pode fazer? Porque, assim, por ser estudiosa em sexualidade e sono, sexualidade é um dos 7 pilares da qualidade de vida. E eu acho que é importante a gente enfatizar isso para as mulheres, porque às vezes a gente fala, distúrbios de sono cometem mais os homens, mas a gente tem que pensar nas mulheres, e essa mulher no climatério, dentro de casa, com esses fogachos, numa live, numa aula, e ainda a sexualidade comprometida, que nem você falou, a gente tem que aceitar que ela é diferente, talvez não igual era 20 anos atrás, mas o que a mulher pode fazer, logicamente, quando a gente puder voltar a ter uma rotina mais constante presencial? Então, eu acredito que a gente deve entrar no tópico, né, da medicina integrativa, que é um olhar mais abrangente e envolvente, vamos dizer assim, um cuidado maior com as pessoas. Ela vale para várias abordagens, né? Por exemplo, no câncer, né, pacientes oncológicos já são bastante atendidos nesse olhar mais abrangente, porque quanto mais abrangente você olhar, melhor o resultado. Voltando para a mulher na menopausa. A mulher na menopausa está passando por todas essas alterações que a gente estava comentando. Então, se a gente tem uma equipe que tem um psicólogo, que pode conversar, aí, se você está muito chateado, você não vai ter vontade também de ter relação, porque você não está bem com a vida. Como é que você vai estar animado para fazer esse tipo de coisa, né? Então, você tem que estar animado geral, animado consigo, animado com a parceria. Enfim, você tem que ter um olhar para si e para a parceria. Então, a parte psicológica, às vezes, é muito importante. Falar com o seu médico para ver se tem alguma coisa orgânica que o médico examina e vê realmente está seco, ou tem alguma patologia, ou tem alguma coisa que precisa tratar para melhorar a condição local, né? O fisioterapeuta pode ajudar, por exemplo, com fisioterapia urogenital, melhorando a condição lá, fazendo mais exercícios perineais, que isso vai ajudar a um fortalecimento dessa musculatura local, uma maior lubrificação. Então, tem a fisioterapia, tem a psicologia, tem o ginecologista, um olhar assim em geral, né? Outras terapias a gente pode eventualmente associar dependendo do caso. Por exemplo, se a pessoa tem dor, talvez ela precise fazer fisioterapia ou tratar com um reumatologista, precise de outros especialistas que olhem todos os fatores que possam estar interferindo, né? Então, acho que diversas coisas. Uma outra possibilidade, Mônica, mais atual, para quem não pode usar o hormônio, é fazer um laser vaginal. Essa é uma terapia Como mais funciona recente. esse laser? É uma terapia mais recente, né? Não faz muito tempo que isso está sendo utilizado aqui. São aplicações que se faz no laser, é o mesmo laser que o pessoal usa no rosto, aquele de CO2. Então, que as mulheres amam, né? Porque a pele vem lindinha, maravilhosa. E lá embaixo, mesma coisa. Vem Olha lindinha, só. só que ninguém vê, mas só que vem lindinha e funcionante. Então, ela vem lubrificada.
E isso ajuda muito nessa questão da sexualidade no climatério. Então, é muito interessante, por quê? Porque tem pessoas que não podem usar o creme vaginal com estrogênio, tem pessoas que têm contraindicação do estrogênio, porque já, por exemplo, tiveram um câncer de mama, né? E outra coisa é, às vezes a pessoa não quer usar o creme vaginal 2 vezes por semana, porque não é muito cômodo, né? Você ficar aplicando e você parou de aplicar, fica seco de novo. Então, parou, secou. Então, fica chato você ter que sempre... Então, essa é uma nova abordagem, né, de tratamento para essa questão da secura vaginal, que acaba implicando na sexualidade, porque o negócio que está seco dói. Dói, você não quer fazer. Aí você não quer fazer, vai doer. Enfim, gira o ciclo. Então, você quebrando esse ciclo com uma coisa que você não precisa sempre, todo dia, ficar 2 vezes por semana ou 3 aplicando, acaba tendo um bom resultado e melhorando essa esfera que você estava falando da sexualidade. Aí, agora eu vou ter que te provocar, né, Helena? A gente tem colaborações juntas, então nós temos que ter mais uma, né? Já que laser é uma atualidade muito recente, a gente precisava fazer um estudo controlado, randomizado, duplo cego, como você sempre diz, né? São os estudos mais bem desenhados do efeito do laser na repercussão sexual, e se a gente atingir uma melhora dessa vida da parceria, provavelmente a gente vai melhorar o sono, porque aí não há mais o conflito sexual, irritabilidade no casal, e melhora a vida também, o bem-estar, né? Porque ressecamento vaginal também é um problema, tem ardência, tem outras consequências disso. Então, olha só, fica aí a provocação para a gente na próxima live ter algum resultado aí de laser, que eu sei que você é uma especialista em sono, para a gente ver como que a gente pode melhorar o sono das mulheres. Você mencionou, Helena, a medicina integrativa. E eu queria que você primeiro definisse, porque é um termo que às vezes as pessoas desconhecem, como que você enxerga isso e como que você aplica isso no seu consultório? Então, assim, existe a medicina tradicional, aquela que a gente estuda na faculdade, com os remédios, medicina tradicional. Existem outras medicinas, a medicina chinesa, que é baseada em outros pontos, em outros raciocínios até. Existe a medicina complementar, ou seja, você usa a medicina tradicional e complementa com outras medicinas, por exemplo, acupuntura, meditação, outras alternativas vão se... A gente não chama muito alternativa, o termo correto é falar complementar, porque você tem a medicina tradicional e esse complemento. A junção dessas intervenções é um olhar integrativo, que vê o indivíduo como um todo, em seus diversos aspectos, né? Então, o aspecto social, o aspecto físico, a gente fala que é corpo, mente e alma. É olhar o indivíduo como um todo. E olhando também como ele está inserido, em que meio ele está inserido, que família que ele está inserido, quais são as dificuldades daquele ambiente que a pessoa vive, né? Porque às vezes o ambiente também, ele pode te trazer doença, né? Eu brinco que às vezes a gente vive numa panela de pressão. Você vive numa pressão tão grande que o problema não é você, é que você está num ambiente que está tão insalubre que você não consegue nem sair dele. Você não se acha lá dentro. Então, é a sua interação com esse meio. Eu acho que, assim, a medicina integrativa está ganhando espaço nos diversos aspectos, né? A gente já comentado que na parte de oncologia já é bem difundida. Em diversas esferas a gente usa muito medicina integrativa. Acho que no sono nós estamos começando, né? A gente tem a oportunidade de estar experimentando isso na prática. A gente sabe que isso ainda não é uma coisa totalmente difundida. Eu acho que está incipiente, está ganhando muito espaço na prática e na pesquisa, né? Estão tendo reconhecimento dos resultados dessas atividades extras, né? E o resultado é muito bom. Então, a gente está tendo a oportunidade de ver isso, né? Nessa parceria da Unifesp com o Instituto do Sono, nas nossas pacientes, mas acho que vale também para os homens e para diversas outras abordagens. E no consultório, a gente também pode fazer o que a gente faz na pesquisa, né? Na ciência, a gente também tem que fazer na prática. Quer dizer, olhar o indivíduo como um todo, ver qual que é a real necessidade e trabalhar em parceria com diversas especialidades que possam dar esse olhar integrativo. Então, uma coisa não exclui a outra, né? Só na ciência que a gente tenta fazer uma pergunta com uma resposta e aí se faz uma terapia só, né? Então, a gente fez, né, no departamento diversas teses com uma medicina só. Por exemplo, fez a massagem, um grupo só fazia massagem, um grupo era controle. Fez a meditação, um grupo fazia palavra cruzada, o grupo meditação. Aí, nesse caso,
Era uma terapia porque a gente queria testar o efeito dessa intervenção. Mas na prática, a gente está vendo que a associação dessas terapias são muito eficazes, né? Então, no ambulatório, o que, que a gente faz? E também tem uma questão da individualidade da pessoa. Por exemplo, tem pessoa que não curte uma meditação, não tem paciência, mas curte uma yoga, que já tem uma coisa um pouco mais física, e tem também um fundinho de meditação. Então, é muito importante a gente ouvir o paciente, ver o que ele consegue aderir, né? Quais são as coisas que batem, quer dizer, que poderiam promover um benefício, mas que também o paciente vai dar o passo de aderir e conseguir fazer. Porque não adianta eu chegar e falar, olha, Mônica, você vai fazer meditação. Aí você fala, Helena, não tenho condição. Porque a gente desculpa, eu não quero ficar parada fazendo meditação. Mas você fala, mas pelo menos experimenta, vê se você consegue, faz 3 minutinhos, tal. Às vezes a gente consegue convencer a experimentar, né? Acho que a gente também não pode negar logo de cara qualquer atividade nova que for proposta. Mas a gente tem que levar em consideração o desejo das pessoas, a vontade. Então, quero experimentar isso, quero experimentar aquilo. E vamos tentando. O Arnaldo fez uma pergunta aqui, Helena, a sua opinião sobre biomodulação hormonal. Biomodulação hormonal. Uma pergunta ampla e restrita ao mesmo tempo. Assim, na verdade, a gente tem que ver a necessidade das pessoas, né, em relação à reposição de hormônios, ver o que é a necessidade. O que a gente vê também é um exagero. As pessoas falam, não tem libido, pá, já tá com a testosterona, faz implante, faz isso. Acho que tem que ser tudo muito consciencioso. De novo, olhar de verdade a questão individualizada das pacientes, dos pacientes que precisam de alguma reposição, e ver a necessidade de estar repondo. E se for repor, sempre começar com uma dose baixa e depois vai aumentando conforme a necessidade. Uma coisa que eu acho muito interessante na sua forma de enxergar a medicina, Helena, você fala olhar o paciente como um todo. Mas, ao mesmo tempo, você olha aquele paciente, aí vou chamar de mulher, porque você é ginecologista, a mulher como um ser único. Você não a compara com o todo, porque talvez as pesquisas, e a gente sabe disso porque a gente faz ciência, que nem você falou, a massagem mostrou-se, né? Você publicou esse achado, promissora. Mas talvez aquela mulher no seu consultório relata uma dificuldade de aceitar um ato de alguém manuseá-la. E aí, toda aquela pesquisa, ainda que seja frutífera e realmente comprovada, para aquela mulher ela tem que ser olhada de uma forma individualizada, o que eu acho muito respeitoso e deveria ser o certo. Assim como, por exemplo, a técnica de concentração plena, a gente traduz, né, do mindfulness, que também, assim, você mostrou nos seus trabalhos que tem uma eficiência extremamente alta de melhora da insônia, foi até tema, né, de Globo Repórter. Você fez várias atuações nesse tema com alunos e pesquisas, mas nem todas as pessoas realmente conseguem fazer essa técnica de se concentrar em si. E aí eu queria que você falasse um pouquinho dessa atenção máxima, dessa concentração plena, conhecida como mindfulness. E não preciso te dizer que tem várias pessoas aqui com saudade, eu também com saudade de rever todo mundo. E realmente, a doutora Helena é uma fera, com certeza. Qual a sua opinião, Helena? Então, acho que a gente precisa, primeiro, respeitar o indivíduo. Tem pessoas que não querem nem experimentar. As pessoas que aceitam dar um passinho, eu vou tentar, mas eu já acho que não vou conseguir, né? Essas a gente tem que ter muito cuidado e não jogar logo uma meditação, né? Helena, não estou te ouvindo. Não sei se... Voltou. Voltou. Eu tinha tirado uma luz aqui para iluminar, vou pôr de volta. A gente então tem que olhar essa pessoa como um todo e ver, e se for começar uma meditação, começar com meditações curtas. Então, por exemplo, no nosso ambulatório, quem conduz as meditações é o Marcelo, que foi o nosso aluno aí de doutorado, e ele conduz as sessões de meditação. Então, a gente tem que começar com sessões bem pequenas,
e elas levam, ou manda por WhatsApp, ou por CD, ele manda bem pequenas e vai acompanhando. Uma vez por semana era presencial, quando a gente tinha essa oportunidade de estar fazendo presencial, né? E o resto à distância, com acompanhamento. Então, eu até perdi um pouco do fio da meada, Mônica. Você estava querendo saber como que a gente faz para as pessoas aderirem, é isso? Isso, e como que você enxerga o mindfulness ou a atenção plena em relação ao sono? Eu sei que tem Ah, vários trabalhos seus, mas olhando a mulher de forma individualizada, como que a gente pode propor essa técnica agora nos dias atuais? Todo mundo em confinamento, isolamento, os filhos pela casa, o marido. Como que essa mulher pode escolher esse momento para tentar se beneficiar? Que nem você falou, poucos minutos, talvez. então, agora é mais importante do que nunca, né? Porque a gente está meio sem foco. Então, como a gente está sobrecarregado, a gente está aqui na live pensando o que vai ser o jantar. A gente está num lugar pensando o que a gente vai fazer depois. Aí a gente vai dormir e fica pensando o que tem que fazer no dia seguinte. Ou será que eu dei conta de fazer tudo? Isso é o estado não mindfulness, né? Porque o estado mindfulness é você ter foco. Eu estou aqui agora com você, eu estou focada em você, estou olhando aí para você e curtindo esse momento sem pensar em mais nada. Sim. Então, o ideal é que a gente consiga fazer isso em todos os momentos do dia. Então, estou lavando louça, olhando a louça para ela não quebrar. Estou olhando os alunos na tela, estou dando a aula sem pensar que eu tenho que fazer o supermercado numa hora que der. E focar nisso. Então, ter um estado mindfulness é um treino. É um treino no dia a dia. No decorrer do dia, a gente tem que tentar puxar os pensamentos para eles não serem tão intrusivos e ficarem invadindo os momentos que eles não são adequados. Isso já é uma meditação. E esses treinos de minutos, a gente pode fazer em algum minuto que dá, ouvindo um áudio, ouvindo, por exemplo, do instrutor, né, do Marcelo, para treino de respiração e de foco, focar na própria respiração em alguns minutos à noite, com luz baixa e tudo mais, para a gente ir entrando nesse estado mindfulness, que na verdade deveria ser o dia inteiro. Um dos estudos nossos, que foi o mestrado do Marcelo, mostrou que as mulheres que têm um estado mindfulness mais adequado têm menos insônia. Porque as pessoas que têm insônia, elas têm um estado mais diferente, porque elas estão muito agitadas. Tem estudos também que a Elisa conduziu com ressonância funcional, mostrando hiperatividade cerebral nos pacientes que têm insônia. E que nos meditadores, essa ressonância é totalmente diferente. Ou seja, ter esse estado mindfulness, realmente você está de bem com a vida e está de bem com o sono. Isso repercute no dia e na noite. Você está mais tranquila durante o dia e você fica mais tranquilo durante a noite. Então, acho que é importante da gente focar na questão do mindfulness é um estado. É um estado de foco, de atenção plena durante tudo que você está fazendo. Que é muito difícil, né? A gente tende a ser mais ansioso. E os insônios geralmente são mais ansiosos, né? Tem ansiedade com a noite que está chegando. Já está baixando a luz, ó, vai chegar a noite, eu não vou dormir. Só de ver a luz baixar já vai gerando ansiedade. Então, trabalhar esse estado mindfulness pode mudar. Então, o seu dia e a sua noite. Você disse tudo, né? Mudar seu dia. A gente não tem que pensar só na qualidade de sono. Por exemplo, eu tenho uma grande amiga que ela diz que o problema não é ela não dormir, é que o problema é que o cérebro dela fala com ela a noite inteira. E ela fica fazendo esses pensamentos ruminativos. E ela fala: meu cérebro fala comigo à noite. E como a gente faz para desligar? E você acha que mostrou muito bem. Essa técnica deve ser incorporada para que o nosso dia seja melhor. Que a gente não se irrite se de repente cair a conexão aqui, que a gente não se irrite porque tem que higienizar todos os produtos que chegam do supermercado, que a gente infelizmente não vai fazer aquela viagem. Eu sei de pessoas que queriam casar, que já estavam com o casamento tudo montado, tiveram que adiar e adiaram para dali um ano e dali um ano não vai acontecer. A gente tem que ter muita resiliência. E nessa fase de pandemia que nós estamos tão expostos à luz, luz do computador, luz do tablet, luz do celular, fica mais difícil ainda esse balanço entre ansiedade, foco em nós mesmos e ainda proporcionar esse bem-estar. E sono é bem-estar, Helena. E aí, voltando na história da medicina integrativa, que passa totalmente pelo bem-estar, você falou corpo, alma, mente. Você, se tivesse que dar conselhos, e aí eu vou pedir para você não incluir só as mulheres, eu sei que é teu foco de estudo aí, mas para a vida que nós estamos levando, nós vamos passar por semanas agora de uma situação extremamente crítica. Nós temos que respeitar este período para a gente, infelizmente,
não ter um número ainda maior de vítimas fatais por essa doença tão séria. Nós temos menos de 5% da população brasileira vacinada, enquanto tem outros países com uma porcentagem muito maior. Mas em vez da gente pensar no outro, a gente tem que ver o que a gente pode fazer por nós mesmos. O que você aconselha neste momento? Eu vou te pedir para ser conselhos pontuais para as próximas 3, 4 semanas, que eu acho que quando a gente deve ficar mais em casa, para a gente ter, né, diminuição do número de pessoas internadas e tentar diminuir o número de mortes. Quais são os seus conselhos factíveis para as pessoas, homens e mulheres, crianças? Vamos começar pelo que é normal, assim, de higiene do sono. Então, primeiro, ter a rotina, porque a gente está saindo da rotina. Então, manter uma rotina. Mesmo que você vai ficar em casa, horário para acordar, trocar de roupa, escovar o dente, não ficar jogadão lá na cama online. Nada de você assistir atividades online no computador de pijama, né? Faz de conta que está indo para aula. Escova o dente, toma café, senta num lugar arejado, de preferência exposto à luz, porque a gente tem que ficar sincronizando com o dia. Não vai ficar no escurinho só com a telinha ligada, que isso não é legal. Então, uma rotina como se você fosse sair. Tudo bem que você não saia, mas e não deve, inclusive. Mas acende bem a luz, liga bem, abre bem a janela, fica num lugar bem iluminado, toma, né, o seu café no horário adequado. Também não é para ficar postergando as refeições, mantenha o horário das refeições. Então, mantenha uma rotina de acordar, de se alimentar, tentar também parar de trabalhar à noite também, não muito, né? Tenta, né, se organizar bem nisso. Atividade física, encaixa um horáriozinho para... Tem tantos vídeos em YouTube, televisão, enfim, que dê para a gente fazer atividade física. Não deixe de fazer atividade física. Faça uma alimentação saudável. Peça pelo, né, delivery e tudo mais, mas tente manter alimentações equilibradas, balanceadas, com legumes, tudo bem balanceado, frutas. Tome muito líquido de dia, não vai deixar para tomar os líquidos à noite, senão vai ficar acordando para ir no banheiro. Mas tome aí uns 2 litros de água, de sucos e coisas naturais durante o dia. Então, mantenha a rotina, alimentação saudável, exercício físico, evite o café, porque o café é estimulante. Evite ficar à noite, vai tentando diminuir a luminosidade, ir para um ambiente adequado, com pouca luz, silencioso, não leva um monte de coisa para a cama, que você não consegue nem se mexer na cama de tanta coisa que está espalhado lá. Vai para a cama só quando estiver na hora de dormir mesmo. Isso significa, só para te interromper, que não dá para emendar o Netflix na cama, mais o jantar, e aí tentar ainda depois pegar no sono nesse ambiente que é de estímulos, né? Isso, exatamente. Tem que ter essa rotina e tem que saber o horário para cada coisa, né? E acho que assim, acrescentando, especialmente nesse momento de pandemia, assim, a gente vê que as pessoas estão realmente mais ansiosas, né? E com razão, porque é muito difícil a gente receber as notícias que nós estamos recebendo diariamente. Então, evitar de ver esse tipo de noticiário o dia inteiro. Escolhe um horário para estar atualizado no que está acontecendo. Mas não fique o dia inteiro ouvindo isso, porque isso gera ansiedade, claro, porque ninguém quer ver. Mas tem que saber. Mas o que eu digo assim, não ficar uma coisa repetitiva o tempo todo, porque isso gera ansiedade. Então, tentar controlar as emoções dentro do que é possível, né? Tem coisas que não é possível. Então, tentar controlar essa emoção, tenta ser mindfulness, né? Tenta focar no que você precisa naquele dia, naquele momento, o que eu preciso resolver hoje, o que eu tenho que fazer para os pais, o que eu tenho que fazer para os filhos, o que eu tenho que fazer para mim. E a gente está vendo que tem muitas pessoas com muita dificuldade, com muita ansiedade, síndrome do pânico está aumentando. Então, uma vez que está vendo que está sendo insustentável lidar com isso sozinho, procure ajuda. Se está vendo que não está dando conta, é normal. Pode acontecer, né, de num momento tão grande, tão devastador como esse, a gente não dá conta sozinho, e às vezes não dá conta só com a família. Então, procure um profissional. Tem tantas pessoas atendendo online, né, e às vezes a gente precisa de uma ajuda. Às vezes, eventualmente, você pode até precisar de um remédio temporariamente para enfrentar esse momento. Então, acho que o principal recado é a higiene do sono, e se olhar, o que eu estou dando conta, o que eu não estou dando conta, eu preciso de ajuda. Além dessas dicas, né? Além dessas coisas que a gente estava comentando, talvez a gente precise de uma ajuda externa. Então, não ter medo de procurar uma ajuda quando necessário. Acho que essa ajuda externa, outro dia uma grande amiga me disse que ela colocou aula de inglês uma vez por semana à noite
é uma pessoa do mesmo prédio, mas elas se conectam online. E também, 2 vezes por semana, ela fazer atividade física. O professor entra online, passa os exercícios em casa mesmo, no apartamento. E olha só, uma pessoa que usou da ajuda externa para ocupar a noite. Que às vezes a pessoa passou o dia inteiro no computador e ela quer mesmo um apoio mental, social, se sentir acolhida. Então, por que não usar esse momento que nós estamos em casa? Tem professores dando aula de línguas, aulas de exercícios, psicanálise, psicologia, e eu concordo. Quando a gente tem uma dor de estômago, a gente toma, por exemplo, um antiácido ou algum bloqueador aí para não produzir mais substâncias irritativas. Quando a gente precisa de uma ajuda para a nossa mente, a gente também não tem que hesitar e procurar. E isso vai repercutir no sono, que vai trazer uma vigília. O dia seguinte vai ser muito melhor. Eu acho que esse cenário que você falou, Helena, de rotina, eu acho que é o mais importante, que é o sincronizador. Válvula de escape, isso mesmo, Mari. A gente precisa criar uma válvula de escape. E vale para todo mundo. Eu conheço pessoas que emagreceram na pandemia porque resolveram, já que estavam confinadas em casa, falaram assim, no dia que eu voltar, eu quero que todo mundo me encontre magro. Aí as pessoas começaram, né? Eu conheço um grupo aí que falou, vou fazer atividade física em casa. E no quintal mesmo, estão correndo, fazendo atividade física com a família, levanta ali 1 quilo de arroz, para justamente a gente tirar o melhor, né? Fazer dos limões uma limonada. Eu admiro esses aí, viu? Porque a maioria que a gente escuta ganhou peso, a maioria. Isso, a maioria ganhou peso. Você vê que cada um cria uma fórmula, né? Sim. Que é a sua fórmula. A gente está falando tanto de medicina integrativa e olhar o indivíduo. Para algumas pessoas, isso foi a válvula de escape, fazer atividade física para, de repente, tirar um incômodo de um peso extra. Mas para outras pessoas, o ganho extra veio em consequência dessa ansiedade aumentada, dessa dinâmica familiar. Olha lá, eu ganhei peso, pois é. Eu também estou ganhando, só para vocês saberem. Então, fiquem tranquilos que, né? A Helena comentou comigo outro dia que a saia estava mais justa, né, Helena? Então, assim, algumas pessoas conseguem tirar vantagem da situação, mas eu acho que o mais importante é essa rotina bem consolidada. Olha lá, a Potira, foi massa magra, aí é outra coisa, né? Ir para atleta, aumentar a músculo é perfeito. Eu acho que a gente tem que criar essa rotina, a gente tem que valorizar o sono. Eu fico muito triste quando as pessoas dizem assim, como eu faço para aumentar minha produtividade? Posso diminuir minhas horas de sono? Eu sempre falo, aumentar a produtividade, aumentar a sua felicidade, seu bem-estar, seu equilíbrio interno. E quem dá o equilíbrio interno, a gente sabe que é o comportamento que ocupa 1/3 das nossas vidas, que é o sono. Como que a gente pode fazer isso, né? Por exemplo, a doutora Sandra aqui, que está presente, cuidar da apneia obstrutiva do sono. E já que a doutora Sandra entrou aqui, doutora Helena, tratar a apneia obstrutiva do sono nas mulheres, porque os homens têm uma relutância na aderência ao CPAP. E as mulheres? Bom, primeiro elas têm uma dificuldade, o que a gente observa na prática, de falar que seria uma apneia, né? Eu vim com essa queixa. É mais frequente a mulher vir com queixa de que tem um sono interrompido, né? Ela tem uma insônia. Ela acha que tem uma insônia. Ela não vem assim, sou sonolenta. Dificilmente você pega a mulher e fala, sou sonolenta. Homem, a gente vê essa queixa com mais clareza, que está com muito sono durante o dia e tal. Na mulher, essa queixa é mais diferenciada, vai. A gente vê, ela fala, meu sono é fragmentado, eu acordo muito. Eu acordo. Aí eu falo, você acorda, vai no banheiro, ou acorda para ir no banheiro, ou acorda e já que acordou, passa no banheiro, na cozinha, e vai passando nos cômodos, né? Então, tem um sono muito fragmentado. E a gente observou que metade, 50% das mulheres que se queixam de insônia, na verdade, elas têm apneia obstrutiva do sono. Então, elas vêm com a queixa de insônia, não tem aquela queixa clara de sonolência durante o dia, que às vezes a gente observa nos homens com mais frequência, né? E a gente observa, então, que tem apneia. E o tratamento? Então, o grande começo é perder peso, né? Que é fácil. Peso de novo. Eu sempre falo que é fácil falar e difícil fazer. Então, perder peso sempre vai ajudar, né? A assistir já aulas da Sandra, que ela fala tão brilhantemente sobre isso. Da distribuição de gordura, de quanto que isso impacta, de quanto que isso faz o fechamento da via aérea superior. Enfim, então, perder peso é uma coisa que realmente é muito importante e muito difícil de fazer na prática.
Aí nós vamos avaliar o grau dessa apneia, ver se é uma apneia leve, moderada ou grave. Se, por exemplo, um aparelho intraoral pode ajudar, se é possível tratar dessa maneira. Se precisa de CPAP também, não é um bicho de sete cabeças a mulher. A gente vê que a mulher às vezes tem uma dificuldade de aderir ao CPAP, né? Eu não quero dormir com aquela coisa, com a máscara, aí o meu marido vai ficar vendo, enfim, então. Mas pode ser que também precise usar, usa os dois se precisar de repente. Mas assim, quando a pessoa realmente precisa ter uma apneia mais acentuada, e ela precisa realmente do CPAP, quando ela começa a usar, ela tem uma boa aderência, porque ela vê que tem uma melhora na qualidade do sono, né? Então, quando você tem um benefício, você acaba tendo uma adesão muito maior. Realmente, né? Aparelho intraoral, como tem muitos dentistas nos assistindo aqui, realmente também pode ser uma opção. Só que aí no caso de apneia leve, alguns casos de apneia moderada, tem que fazer a polissonografia, exame de noite inteira, para a gente realmente saber quantas pausas respiratórias essa pessoa está tendo. E aí, perda de peso, um conjunto de fatores, e ainda se puder o aparelho intraoral, senão realmente encaminhar para um CPAP. Foi perguntado aqui, a gente entende que a insônia tem tanto a de iniciação do sono, aquele famoso fritar os problemas e a gente demora para iniciar o sono, tem a fragmentação do sono e tem a pessoa que dorme até relativamente rápido, não desperta durante a noite, mas infelizmente tem um despertar precoce. E eu sei bem o que é despertar precoce. Essa noite, 4h30 da manhã, estava eu lá, eu já sou uma matutina extrema, com ruminação dos pensamentos. Mas foi perguntado aqui, Helena, para as pessoas que têm insônia de iniciação, poderia ser uma apneia também? O fato de ter dificuldade para pegar no sono não tem uma relação direta com o fato de você ter ou não apneia, porque a apneia é a parada respiratória que vai fazer com que a pessoa pode até despertar ou não, só ter um sono fragmentado e às vezes nem se dá conta de que o sono está fragmentado. Então não tem essa relação direta com a dificuldade de pegar no sono e a gente pensar num diagnóstico de apneia. Nesse sentido, não. Então, acho que assim, em relação à insônia do começo, do meio da noite ou do final, a gente tem que acompanhar direitinho, né? Ver se é só de pegar no sono, se é fragmentado, ou seja, de manutenção, ou se tem o despertar precoce, ver se tem outras comorbidades associadas, se é ansiedade, se é só ansiedade que você vai dar live hoje, e aí você acordou mais cedo, ou se tem outras coisas, né? Se tem questões hormonais, enfim. É muito frequente e comum a gente perder o sono por uma coisa pontual também, né? Você pode, eu acordei cedo porque hoje vou no médico. Hoje eu vou no médico nossa, é um compromisso tão importante que eu fico ansiosa, né? Mas isso não é insônia, é uma coisa pontual. Então, acho que a gente tem que avaliar realmente cada caso, cada momento para poder ajudar cada paciente. Você falou bem, né? Porque a gente acaba chamando hoje em dia tudo de ansiedade, mas às vezes é Sim. expectativa. Eu sempre Isso. costumo dizer, quando a gente podia viajar, ninguém fala, estou ansiosa para ver a Disney, né? Se pudesse, né, uma excursão levar as crianças, você falava assim, tem uma expectativa que eu vou viajar semana que vem. Mas a gente tem uma ansiedade com a prova do vestibular, uma ansiedade de sair dessa situação de pandemia. E realmente a gente tem que saber separar para a gente não colocar tudo no mesmo pacote. Por exemplo, talvez hoje eu tenha acordado 4h30 da manhã, que é 1h30 antes do meu normal, porque eu estava numa expectativa que eu ia fazer uma live, que hoje é o Dia Mundial do Sono, o mundo inteiro falando de sono hoje. Então, realmente, quantas situações a gente não tem que saber separar, né? Expectativa que um dia a gente vai voltar a se abraçar. E assim, tudo pode ser buscado um apoio terapêutico, seja um neurologista, seja uma ginecologista. A gente tem um grupo multiprofissional aí. A Sandra lembrou muito bem. Para a apneia, por exemplo, tem as cirurgias também. Os otorrinos sabem muito bem disso. Nós temos um grupo brilhante de otorrinos do sono no Brasil. Então, assim, a gente realmente tem que fazer essa abordagem multidisciplinar. O sono, que é o principal comportamento dos seres humanos, não pode ser tratado exclusivamente para uma categoria profissional. A gente tem que ter esse apoio, seja dos psicólogos, dos fisioterapeutas, uma rede gigantesca mesmo. E, Helena, tem uma pergunta aqui. Você tem experiência de melhora da insônia com terapia hormonal? Respeitando aqui, né, aquele estudo famoso que teve que retroceder por causa das evidências de câncer de mama. Oi, Sandra, boa noite. Legal você estar aqui também.
Acho assim, a gente tem que sempre avaliar o risco e o benefício da terapia hormonal, né? Se a gente fala assim, tem indicação, tem contraindicação de terapia hormonal, então vamos pesar o risco e o benefício, se vale a pena. Se tem indicação, a terapia hormonal melhora muito a qualidade do sono. Por quê? Imagina, foi até bom você falar isso, porque a gente acabou não falando muito dos quantos fogachos levam a despertares, né? Tem muitos estudos mostrando que tantas quantas vezes você tem ondas de calor, você desperta. Então, você tem 7 ondas de calor, você acorda 7 vezes. Então, imagina se você faz um tratamento que você corta esses 7 despertares, porque você não vai ter a onda do calor, você vai dar o estrogênio e vai ter um sono muito mais estável. Então, nesse caso especificamente, que está tendo despertar por conta das ondas de calor, a terapia hormonal vai cair como uma luva, melhora o sono, estabiliza o sono, não tem a onda de calor e tem um sono estável. Então, nesse aspecto, a terapia hormonal melhora muito, sim. A gente teve a oportunidade de publicar, né, de verificar isso cientificamente, comparando com placebo e tudo, o quanto que o estrogênio melhora a qualidade do sono. Muito bem. Helena, nós estamos chegando no final da nossa live e eu queria que você dissesse as suas palavras finais. Assim, os americanos adoram, né, a mensagem para levar para casa, a mensagem que fica, aquela que a gente poderia resumir. Qual seria o seu conselho, a sua mensagem, o seu mantra? Qual é a palavra Nossa, que você, ou a frase que você gostaria que as pessoas resumissem a live de hoje, que para mim foi uma satisfação imensa te rever. também foi uma satisfação. Nem vi a hora passar, Mônica. Foi um prazer estar aqui com você, com todo mundo que está acompanhando a gente. Foi um prazer. Eu acho que a mensagem é que nós estamos num momento muito difícil, que ninguém imaginava que fosse estar desse jeito, né? E nós, infelizmente, a gente não pode mudar todo esse cenário, mas a gente pode fazer a nossa parte. Então, a mensagem que eu deixo, assim, as próximas semanas vão ser difíceis, que a gente fique em casa, use álcool gel, mantenha o distanciamento presencial, faça cada um a sua parte, mantenha a rotina que a gente comentou, e se tiver muito difícil, busque ajuda. Tem muita ajuda online. Então, acho que assim, um esforço pessoal de fazer as coisas mínimas e também um esforço de olhar para tudo e falar, não, não dou conta, e buscar ajuda. Então, acho que a mensagem é essa, olhar para si, olhar para sua família e, se precisar, pede socorro. Boa noite, muito obrigada pelo convite, adorei participar e espero que tenha sido útil para as pessoas que acompanharam a gente. Eu acho que certamente foram, né? Eu quero agradecer todas as pessoas que estiveram aqui presentes, todos os comentários, as perguntas de vocês. A doutora Helena é uma pessoa que sempre se coloca à disposição, tanto no ambulatório que ela faz na Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina, em parceria com o Instituto do Sono, como também no seu consultório, uma pessoa que nunca negou, e eu sempre que eu já pedi para ela atender várias pessoas a qualquer hora do dia, e ela para tudo e ela atende. Isso mostra a pessoa humana que ela é, mas também uma ginecologista de ponta que sabe as atualidades que estão acontecendo. Ela falou até do laser, que é uma coisa muito recente, como uma cientista, uma mulher de carreira que tenta conciliar todas essas atividades profissionais com as demandas pessoais, familiares, e ainda se dispõe a falar boa noite, né, às 7 horas da noite, desejando que todos durmam bem. E eu acho que esse é o motivo dessa semana, é a gente lembrar da importância do sono. Então, assim, o sono é 1/3 das nossas vidas, o 1/3 das nossas vidas dormindo é muito importante, mas dormir com qualidade. E essa Semana do Sono, que o Instituto do Sono organizou com diversas atividades que vocês viram, seja nas redes sociais, seja nas páginas e também internamente, foi justamente para a gente disseminar a importância do sono. E a Helena, quando ela fala boa noite, então esse boa noite eu queria dar para todas vocês, mas em especial para as pessoas que fizeram a Semana do Sono, toda a equipe de profissionais do Instituto que se esmerou por tanto tempo para fazer isso para vocês, para que a gente possa, profissionais da área de saúde ou não, dizer para o próximo, que é o que a Helena disse, uma boa noite. Então, uma boa noite, Helena, boa noite para todo mundo, e que a gente tenha boas noites de sono, que formam anticorpos, como bem mostrado por vários estudos, e que assim a gente possa se abraçar e se ver em breve. Helena, obrigada e obrigada para todo mundo. Obrigada, Boa noite. boa noite.